Olá, pessoal. Bom, vamos direto ao ponto nessa nossa análise de hoje e descobrir uma verdadeira epidemia silenciosa que, acreditem ou não, está acontecendo todos os dias na odontologia restauradora. Pensa comigo. A gente gasta um tempão aperfeiçoando os nossos preparos, escolhendo o melhor sistema adesivo do mercado, esculpindo aquela anatomia perfeita na resina composta. Mas, e se o último passo de todos, aquele que justamente deveria selar todo o nosso trabalho duro, for, na verdade, o elo mais fraco da corrente? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando na ciência da fotopolimerização. E só para vocês terem uma noção real do peso do que a gente está falando, os dois artigos fundamentais que embasam a nossa conversa de hoje já acumularam juntos mais de 500 citações na literatura científica. É muita coisa, né? Isso prova o quão massivo e, infelizmente, subestimado o tópico da fotopolimerização realmente é. A gente não está falando de um detalhezinho sem importância. Estamos falando de ciência pura, validada e revisada por pares, que impacta diretamente se a restauração que você faz aí na sua clínica vai ser um sucesso ou um fracasso. Entrando na nossa primeira sessão, o perigo oculto na fotopolimerização. E isso nos leva à próxima parte, que eu chamo de a ilusão da superfície curada. A gente precisa encarar uma realidade um pouco indigesta. As restaurações de resina composta em dentes posteriores têm quase o dobro de chance de falhar quando comparadas ao amálgama. E o pior, muitas já nascem fadadas ao fracasso no exato momento em que a gente desliga a luz. Sabe aquele hábito super enraizado que a gente tem? A gente polimeriza, vai lá com a sonda exploradora no topo da resina, dá aquele toquezinho e ouve aquele clique maravilhoso. A gente sente a superfície super dura e o cérebro logo assume. Perfeito, a massa toda até lá no fundo está totalmente polimerizada. Mas fica a pergunta, se o topo está duro, quer dizer que o fundo realmente está curado? O problema, e que assusta um pouco, é que essa cura do primeiro milímetro superior é literalmente só a ponta do iceberg. Sentir aquela oclusal durinha não diz absolutamente nada para a gente sobre o que está acontecendo lá embaixo, na base de uma caixa proximal de uma classe 2, por exemplo. É lá embaixo que a luz luta desesperadamente para conseguir chegar com energia suficiente. E a pior parte é que nós, clinicamente, simplesmente não temos como testar esse fundo da cavidade no dia a dia. Seguindo em frente para a seção 3, o que sua luz esconde. Para entender o porquê de essas áreas profundas estarem falhando tanto, a gente tem que visualizar a física invisível da coisa. O que o seu aparelho está realmente fazendo? Olha só que interessante o que os analisadores a laser mostram. Muitos fotopolimerizadores no mercado têm o que a gente chama de graves pontos quentes e frios. Isso significa que, num único disparo, algumas áreas do seu preparo podem estar recebendo mais de 4.500 miliwatts por centímetro quadrado, enquanto outras, que estão a meros milímetros de distância, estão recebendo menos de 400. Pois é, a luz do seu aparelho não é um holofote mágico e totalmente uniforme. Agora imagina mapear esses mesmos pontos quentes e frios num preparo mod real de um pré-molar. É aí que o perigo fica evidente. Se por um acaso você der o azar de alinhar um desses pontos frios bem com a margem gengival no seu preparo, aquela margem inteira vai ser completamente ignorada pela luz. O resultado? Você vai ter uma resina mole lá na base que é um prato cheio para infiltração, tudo isso escondidinho por uma oclusal super dura. Além disso, tem outra pegadinha física aí, a própria ponta do seu fotopolimerizador. A maioria de nós olha para o diâmetro externo daquela ponteira de vidro ou de plástico e assume que a luz está saindo por toda aquela área, certo? Errado. Os artigos revelam que a área ativa, ou seja, aquela que realmente emite luz de verdade, pode ser de 10 a 20% menor que a ponta física. Então, se você está tentando curar um molar bem largo e confia só no tamanho externo da ponta, você pode estar literalmente deixando as bordas da sua resina no escuro. E o buraco é mais embaixo, porque não é só sobre a luz não, viu? Os dados de termografia infravermelho provam que um feixe que não é homogêneo causa mudanças de temperatura drasticamente regulares lá dentro do dente e da própria resina. Esse aquecimento todo bagunçado gera tensões indesejadas bem na interface entre o dente e a restauração, por conta do estresse de contração da polimerização. Vamos para a seção 4, fatores críticos para evitar falhas. O ponto-chave aqui é entender o impacto clínico real disso tudo. Quando essa luz invisível, fraca ou irregular não consegue alcançar o fundo da cavidade com a energia adequada, o resultado para a longevidade do nosso trabalho é simplesmente catastrófico.
Uma exposição radiante inadequada leva de forma direta a problemas como fraturas em massa da resina simplesmente porque o material não atingiu a dureza necessária, sem falar nas cáries secundárias porque o adesivo falhou, degradação da margem e até um desgaste totalmente irregulado da superfície. Como a pesquisa adverte, sem meias palavras, sem energia luminosa suficiente, aquela sua resina composta de altíssima qualidade, que você pesquisou e investiu um bom dinheiro, nunca vai alcançar a força ou a capacidade de adesão que o fabricante planejou. Na prática, você está transformando o material top de linha num material medíocre, bem ali no apagar das luzes do procedimento. Chegando na seção 5. Como otimizar a fotopolimerização? Tá, mas e aí? O que a gente pode fazer na prática, amanhã mesmo no consultório, para mudar esse jogo? São 4 regrinhas de ouro. Primeiro de tudo, use o óculos bloqueadores laranjas. Sem eles, o instinto natural é virar o rosto para não cegar, não é? Com os óculos, a gente consegue ir para o passo 2, observar a ponta atentamente o tempo todo. E isso nos garante o passo 3, manter uma distância curtinha e a ponta perfeitamente perpendicular sobre a resina. E claro, o passo 4, conheça a resina que você usa e a potência real do seu aparelho. Tempo de cura não se adivinha, se calcula. E só para reforçar essa questão da proteção, quando a gente olha para a emissão espectral e o perigo da luz azul, o pico do nosso fotopolimerizador bate certinho com a área de maior risco para a retina. Sério, proteger a visão é inegociável. Mas além da saúde, usar os óculos ou escudos laranjas é literalmente o único jeito de você conseguir olhar fixamente para o dente sem deixar a ponteira escorregar ou perder a angulação perfeita sem perceber. E para fechar essa parte prática, um alerta que vale ouro dos pesquisadores. Cuidado para não se iludir com aquele númerozinho único de radiância que aparece na tela do radiômetro básico de consultório. Esses aparelhinhos leem a luz e tiram uma média bem grosseira. Pensa bem, ele pega aqueles 4.500 de um ponto quente, soma com os 400 do ponto frio e te cospe um belo número de 1.500, fazendo a gente achar que a luz está super potente e maravilhosa. A gente precisa ir além da média. Entenda o perfil real do feixe do aparelho que você comprou e alinhe isso com as demandas específicas da sua resina. E, finalmente, a nossa última sessão: agradecimento e links dos artigos. Bom, cobrimos bastante ciência que abre os olhos hoje, né? Fotopolimerizar não é só dar um clique num botão. É pura física ditando se o seu trabalho vai durar anos ou meses. A próxima vez que você pegar o seu fotopolimerizador no meio de uma restauração, faz essa pergunta para você mesmo. Eu estou realmente preparando essa resina para o sucesso a longo prazo, controlando a luz com precisão milimétrica? Ou eu estou só atirando no escuro e torcendo pelo melhor? Lembre-se, conhecimento é poder. E na nossa área, conhecimento é longevidade clínica. Muito obrigado por acompanhar essa explicação comigo até o final. Espero de verdade que isso traga uma nova perspectiva para a rotina clínica de vocês. Por favor, é só apontar a câmera para os QR Codes que estão aí na tela para acessar e ler esses artigos originais na íntegra. Vale muito a pena. Um grande abraço e até a próxima.